Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos de Ideal Espírita, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Estamos aqui novamente nesta segunda-feira para realizar uma outra semeadura em nome de Jesus. Eu rogo a Jesus, misericordioso e bom, que inunde todos os seus lares de abundância de amor, de misericórdia, que Ele proporcione nesse momento em todos os seus corações transformarem-se naquele solo fértil, fértil com a fé, fertilizado com a esperança e, sobretudo, com o adubo do amor de misericórdia, para que todos nós possamos sentir, eu de cá, como um farol pequenino na beira do mar, mostrando as luzes do pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, através da ajuda dos espíritos amigos que comungam conosco nesse ideal. E essas sementes são transportadas pela energia da internet, procurando alcançar o solo de seus corações, para que essas sementes possam encontrar favorecimento de uma boa germinação, de transformação numa árvore frondosa de caridade, produzindo frutos sazonados de esperança, de paz, de harmonia, não somente em seus corações, nos corações de todos os seus familiares e de todos aqueles também que vocês encontrarem no caminho evolutivo, porque não existe maior amor do que este, nos afirma Jesus, no Evangelho de João, aquele que dá a vida pelos seus amigos. E dar a vida não é se matar, como nós aprendemos quando servimos o exército, dar vida pela pátria, morrer pela pátria. Não. Jesus fala que não existe maior amor do que este, do que dar vida pelos seus amigos. A vida de cada um de nós constitui um repertório de conhecimentos, de qualidades adquiridas, de virtudes acumuladas durante milhares, centenas de milhares de reencarnações. E aqui estamos justamente para isso. Cada um tem o seu patrimônio moral, intelectual, físico, emocional, espiritual. E nesse conteúdo elevado, pode sempre aquele que quer trabalhar em nome de Jesus fazer com que o seu amor se transforme sublime na ação da caridade, alcançando o necessitado na forma mais adequada, de acordo com o nosso consolo. E quando não mais tivermos dar, quando nós não soubermos o que dizer, não soubermos o que fazer, ofereçamos o nosso ombro e carinhosamente vamos trazer esse irmão para que ele chore aqui no nosso ombro. E numa empatia, nós vamos chorar também. Quando as palavras são inúteis, a emoção do amor se faz mais presente e necessária. Por isso que a lição de hoje é uma lição maravilhosa. É a lição que nós vamos observar agora, neste daqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 15. Neste capítulo, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles se identifica dois itens. O item de número 2, que é a parábola do bom samaritano tratada, e o item de número 10, uma mensagem linda, linda, linda de Paulo, o apóstolo, mensagem intitulada Fora da Caridade não há salvação. E no livro, nós vamos deixar ele aqui aberto, o Evangelho, e aqui, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 135, nós vamos encontrar aqui um capítulo belíssimo, Luz da Caridade. A luz que a caridade promove. Então, são esses dois itens que nós vamos abordar. Mas, como sempre nós falamos, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, embora cita dois itens como referência, mas ela, vamos dizer assim, passeia por todo o capítulo do Evangelho. E também nós vamos fazer isso, deixar para o final, para a peroração, como eu sempre falo, para a sobremesa, o item de número 1, que é o item que me toca maravilhosamente, no fundo do meu coração. É de Mateus, capítulo 25, versículos 31 e seguintes. Lindo, maravilhoso, emocionante. Eu vou deixar por último para falar. Então, nós vamos começar agora, já que é luz da caridade, fora da caridade, o que é? Salvação.
nós vamos perguntar. Alguém já me fez essa pergunta, mas o que realmente se refere a essa salvação de que nos diz o nosso irmão Allan Kardec, fora da caridade não há salvação? O Paulo, o apóstolo, também, daqui a pouquinho nós vamos falar, fala também fora da caridade não há salvação. O que significa realmente saudação? Então, nós temos de buscar, não é com os universitários, não. Isso é conforme o programa de televisão. Eu vou sempre buscar aqui, ou em Amélia Rodrigues, a querida professora, ou então na veneranda benfeitora Joana de Ângeles. E a resposta do que é realmente salvação está aqui nesse livro, Jesus e a Atualidade, de 1989. Portanto, já temos aí 32 aninhos passados que esse livro está em minha mão. Portanto, nós temos aqui Jesus e Atualidade. Portanto, nós vamos verificar aqui na página 11, Joana de Ângeles nos diz aqui: entenda-se salvação como libertação da ignorância, libertação do mal que existe no íntimo de cada pessoa, a ausência de crueldade, a ausência do mal dentro da pessoa. Isso é que é a salvação, desligar-se da ignorância, desligar-se do mal que existe atualmente no íntimo de cada pessoa. Deixar que se exale, se modifique, se transforme pelo amor que vai inundando o nosso coração, a ausência de crueldade, a ausência do mal desapareçam do nosso coração, de nossa alma. Esse é o sentido da palavra salvação, conforme nos apresenta a veneranda benfeitora Joana de Ângeles no livro Jesus e Atualidade. Daqui a pouco nós vamos voltar para falar desse livro aqui, para vocês observarem uma coisa muito, muito, muito bonita que eu já passei na minha vida. Vamos então agora no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 2, que é uma passagem de Lucas, está aqui Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37, quando o apóstolo nos fala aqui: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar. Quer dizer, o doutor da lei disse para tentar Jesus: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ou seja, o que é que você está entendendo? O que é que está escrito e o que é que você entende? E isso é normal nós encontrarmos na faculdade de Direito, quando os nossos insígnios professores também nos pediam, às vezes, na sala, pai, eu também fiz isso como professor, pedi um aluno, leia aí esse artigo do Código Civil. O que é que está escrito aí? A pessoa lia. E agora, o que é que você entende? O que é que você lê? O que é que você entende que o nosso legislador colocou isso aí? Qual é a sua interpretação? Então, Jesus perguntou: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? O doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos observar, e eu vou antecipar para vocês, porque nós trabalhamos a vida toda do Banco do Brasil por objetivo. Por que é que nós estamos estudando isso? O que é que aconteceu? Por que é que ele fez aquela pergunta? Porque, na realidade, ele queria saber quem era o próximo dele. Para a lei judaica, o próximo do judeu eram os da sua raça. Ele nunca iria dizer: o próximo é todo aquele necessitado. Não, isso aí foi Gamaliel, que foi o instrutor de Paulo de Tarso. Ele já ensinava isso. Gamaliel, que ensinou Paulo de Tarso. Olha, nós vamos confirmar essa parte aqui, porque ela não está, vamos dizer assim, no script aqui. Mas vamos dizer que para o judeu, todo próximo eram os da sua raça. Ora, se Jesus fosse dizer isso, ia discriminar. Se Jesus dissesse ao mundo todo, ele ia dizer: não é da minha escola. E criaria uma confusão. Então ele falou aí: com todas as tuas forças, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe maravilhosamente bem: respondestes muito bem, faze isso e viverás a vida eterna. Mas o doutor da lei, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus:
quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Aí as pessoas, ou ele procuraria, claro, ele sabia que Jesus poderia dizer, é a humanidade inteira. Não, essa não é a nossa escola. Eu comungo com outras diretrizes dentro do judaísmo. Jesus foi de uma felicidade maravilhosa. Na hora de responder, ele começou com uma parábola. Então ele inicia, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote judeu, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante, não fez nada. Um levita, também judeu, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante, não fez nada. Mas um samaritano, e os samaritanos eram considerados heréticos pelos judeus de Jerusalém, eles estigmatizavam o samaritano, não gostavam, nem mesmo passavam pelo solo da Samaria. Havia todo ano a festa da Páscoa em Jerusalém. Eram milhares de judeus que ali compareciam, mas eles muitas vezes circulavam a Samaria para não transitar direto, para não pisar do solo da Samaria, dos samaritanos. Então, Jesus dá o exemplo. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Olha o primeiro sentimento, olhou, compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Deitou óleo e vinho. Óleo e vinho. O vinho para desinfetar, o óleo para favorecer a cicatrização. E as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3, perguntou Jesus, qual desses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu, podia dizer o samaritano, mas como nem falava, não gostava de falar no nome, o doutor da lei respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus, docemente, com muito amor, então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Mandou fazer o mesmo do samaritano, porque não importa a bandeira, a raça, a cor, o gênero, o sexo, nada. Aquele samaritano usou de compaixão, teve compaixão, fez o que era preciso fazer. Olha o roteiro que nós já estudamos aqui com a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Procurar identificar a dor que existente. Olha bem, fazer a beneficência, fazer o bem bem feito, atender aquilo de acordo com as necessidades. E ter a piedade, colocar-se no lugar do outro. Tudo isso o samaritano fez de uma forma rápida, atendendo à necessidade imediata daquilo que aconteceu. Então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. Essa frase fica ecoando em todos os corações daqueles que seguem Jesus. Vai e faze o mesmo. A resposta eu entendo que não foi somente para aquele doutor da lei, foi para todos nós que nos dizemos cristãos e seguimos as pegadas de Jesus, fazer o mesmo que aquele samaritano fez. Isso é que é importante para nós observarmos. Vamos verificar agora o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, quando nós temos aqui no capítulo Luz da Caridade. Quando ela diz aqui, não poderia haver melhor modelo para ensinar o amor que se esplende na ação da caridade do que a figura do samaritano, escolhida por Jesus considerando o seu desvalor para os judeus, a indignidade que ele atribuía. Os judeus
atribuíam a indignidade, que eles eram indignos, eram heréticos, não tinham nenhum valor para os judeus. Então Joana fala, considerando o seu desvalor para os judeus, a indignidade que lhe atribuíam. Sendo ele, o samaritano, quem socorre o adversário sem fazer-lhe qualquer interrogação, sem ao menos recordar-se de que o judeu caído e espoliado é alguém que o maltrata e o desconsidera, e que, por sua vez, o deixaria aos abutres e à morte, sem qualquer sentimento de culpa, caso a situação fosse oposta. Se o samaritano estivesse ali, o judeu ia deixá-lo ali para os abutres e a morte, mas não ia ajudar. E eu acrescento ainda mais, o samaritano sabia que ele, depois de curado, não ia reconhecer o seu benfeitor, nem ia dar-lhe nenhum agradecimento. Como nós não precisamos receber agradecimento de ninguém, nem devemos fazer a caridade pela felicidade, pela alegria que nos proporciona fazer o bem. E daqui a pouco nós vamos explicar o que está no item 1 do Evangelho. Quando nós socorremos alguém, Jesus considera que é a ele que está sendo socorrido. Isso é uma coisa maravilhosa. Então ela comenta aqui, na página seguinte, é esse o sentido da caridade com Jesus. Não se trata da doação que humilha, do oferecimento de coisas e pertences inúteis que estão em nossa casa, no guarda-roupa, dos excessos que entulham os móveis e mofam os armários. Nada disso. É a caridade que sai do coração. A parábola do bom samaritano, de Joana, é um poema da mais profunda psicologia do mestre para com a humanidade, tornando-se necessário a cada pessoa atender a ordenança, porque está no imperativo, então é uma ordem, atender a ordenança. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. É assim que nós temos de fazer sempre, fazer o mesmo. Não ficar nas lamentações, como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz, que nós não temos o direito de queixa pelas grandes oportunidades que nós temos na encarnação para superarmos as nossas deficiências, regularizarmos o nosso passado, resgatando os nossos compromissos diante da lei do amor, para prosseguirmos as nossas jornadas. As nossas jornadas evolutivas são muitas oportunidades que nós temos, e nós sabemos, como espíritas, que toda dor que nos aflige representa uma colheita, um retorno de todas as nossas semeaduras que nós fizemos no passado. Não temos de nos queixar a ninguém, a não ser nós mesmos, porque nós somos os autores do sofrimento que retorna. Isso nós aprendemos nos primórdios, nos princípios da doutrina espírita, como consta na codificação da doutrina espírita realizada pelo benfeitor Allan Kardec. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero colocar aqui para vocês, eu já repeti várias vezes, e sempre coloco como modelo o que está aqui nesse livro, Renúncia, do nosso querido espírito Emmanuel, livro psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Quando aqui, na página, está marcado aqui, na página 269, edição de número 36 da Federação Espírita Brasileira, a personagem chamada Alcione, ela declara aqui, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Um dos conselhos mais lindos e perfeitos que nós devemos obedecer. Vai, disse Jesus, e faz o mesmo. É uma ordem, vai e faça o mesmo. Não ficarmos só na comodidade, pensando que nós reencarnamos aqui para desfrutarmos de um período de férias ou de uma estação balneária. Não, nós viemos para resgatar o nosso passado. A mensagem do Cristo, diz o Espírito Alcione, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Muita gente diz assim, isso aí eu já conheço, esse evangelho eu já conheço. Sim, mas tem um segundo passo, precisa ser meditada.
Vamos fazer uma reflexão dessa mensagem que está no Evangelho, dessa mensagem de Jesus. Vamos refletir, vamos meditar. Tudo bem, aí eu já fiz isso, refleti e meditei. Agora você vai sentir aquilo que Jesus está passando. Depois que você sente, internaliza, que provoca realmente uma mudança do seu olhar para o futuro e da sua vida presente, a imagem dos necessitados que te cercam, até mesmo dentro de sua casa. É preciso o último, vivenciada, realizar. Aí é que Jesus diz, vai e faze o mesmo. É nessa parte daí. E Alcione diz essa mesma ideia, mas esclarecendo para que nós tenhamos os passos para chegar lá. Jesus já imagina que nós já chegamos lá, vai e faça o mesmo. Ele diz para o doutor da lei que era competente para entender as coisas, e como diz a nós, depois de tantas reencarnações e dentro das falanges espíritas, nós já conhecemos isso. Mas Alcione reflete. Ela é positiva, suavemente ela nos diz, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, refletida, meditada, sentida aqui dentro, e vivenciada. Vai e faz o mesmo que o samaritano fez. É esse o sentido maravilhoso. E agora, como eu prometi para vocês, nós vamos agora aqui, olha, nós vamos mostrar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15, no item 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Não foi preparado para isso, é para aqueles que fizessem a caridade. Porquanto eu tive fome, olha as condições, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu careci de teto e me hospedastes. Eu estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, eu considero que foi a mim mesmo que o fizestes. Viram a importância da ação da caridade? Toda vez que nós fizermos a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes, disse Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Então, para aqueles que fizeram, aquele lugar estava preparado para todos esses que fizeram a caridade. Eu vou agora mostrar para vocês, novamente aqui, o que mais me impacta nisso aqui. Primeiro de tudo, a emoção nos inspira hoje pela manhã, nos envolve. E quando nós falamos, eu quero pedir desculpas a vocês, porque quando nós falamos no início sobre a questão da salvação, é nesse livro aqui, Em Busca da Verdade, de 2009, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela mostra aqui na página 33. Entenda-se a salvação como libertação da ignorância, do mal que existe no íntimo de cada pessoa, a ausência da crueldade e do mal, em vez
do desgastado conceito de retribuição na espiritualidade, pedir como troca, naquele costume antigo que nós tínhamos em outras religiões, de pagar promessa. Não, eu faço isso se eu receber isso. Então é esse o sentido de salvação verdadeiro. Está aqui, retificando para vocês anotarem. Clédia ainda gosta muito de observar isso aqui, ó. Em busca da verdade, do ano de 2009. É aquela parte que eu falei no início. Agora, com relação a Mateus 25, 31, eu vou repetir aqui, Mateus 25, 31, 25, capítulos 31 a 46, quando nós vamos falar aqui sobre Jesus e atualidade. E aqui, eu vou repetir para vocês, quando Jesus disse, eu tive fome, eu tive sede, eu careci de teto e vocês me hospedaram, eu estive nu e vocês me vestiram, eu achei-me doente, estive preso e vocês foram me ver e me visitar. Mas, depois que eu li esse livro aqui, Jesus e Atualidade, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, de 1989, a minha visão mudou. E um dia, cedinho, quando eu acordei, eu pedi a Jesus que me inspirasse, a veneranda benfeitora também que me inspirasse, não para atualizar o pensamento de Jesus, porque ele certa vez falou uma coisa, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas eu pedi uma atualização, uma adaptação ao estado atual que nós estamos, porque muitas vezes nós estamos conversando com uma pessoa, mas ela não está com fome de comida, ela não está com sede de água, ela tem a sua casa para morar, ela tem a sua roupinha para vestir, não está doente de uma forma como nós vemos que precisa do médico, de um receituário, ou então estive preso na penitenciária ou na cadeia, e aí, quais são essas circunstâncias? A do tempo de Jesus era uma. Será que eu poderia, além dessas que Jesus colocou, eu poderia, Senhor, acrescentar outras coisas para ajudar as pessoas a ver que não precisa ficar preso àquilo? Pode ser o que Jesus falou e mais alguma coisa de conformidade com aquele necessitado, daquele benevolência para com todos, da indulgência para as faltas alheias, o perdão das ofensas, que é o que realmente a caridade que está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, eu vibrei o pensamento para a veneranda benfeitora Joana de Ângeles e pedi a ela que me auxiliasse. E quando eu terminei, eu comecei a escrever, como se eu estivesse chegando numa casa espírita e eu dissesse para as pessoas, eu tive fome de amor e vocês alimentaram o meu ser. Eu tive sede de ternura e vocês inundaram o meu coração. Eu careci de teto e você, meu irmão, me hospedou no seu coração. Eu estive nu quando eu entrei aqui no centro espírita e você me vestiu com a capa da esperança. Eu passei a acreditar em algo melhor que viria para mim. Eu achei-me doente e você me permitiu adentrar a casa espírita. Eu assisti uma palestra que foi um medicamento para mim. Depois eu tomei o passe, a água fluidificada, e me revigorei saindo de lá, considerando a saúde integral que eu deveria doravante buscar. E eu estive preso aos meus vícios, às minhas inconformações, aos meus defeitos, aos desejos de vingança. E você, meu irmão, me mostrou a verdade que liberta. A verdade que na sua essência mais penetrante e profunda é Deus, como está na página 42 do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Portanto, eu fiquei feliz com essa oportunidade. Muito feliz quando eu pude escrever isso. Eu senti realmente que no mundo atual eu posso fazer aquilo que Jesus falou e mais essas outras necessidades. A fome de amor, a sede de ternura, a sede de um abraço, o desejo, a capa da esperança, são coisas que me fizeram realmente muito feliz. Eu não esqueço nunca aquela madrugada. E agora nós vamos, como eu disse a vocês, para a sobremesa. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15,
Item 10 de Paulo, o apóstolo, que há aqui uma passagem linda, quando ele diz aqui: meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Essa divisa brilha no céu, com uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. É uma das mensagens de que eu me emociono mais. Realmente é uma mensagem linda, me toca o coração de ver o esforço de Jesus querendo nos ensinar as diversas formas de fazer a caridade. Por isso, meus queridos irmãos, eu vou concluir com uma história significativa para fechar o nosso assunto nesta manhã de hoje. Todos vocês conhecem, já ouviram falar de várias guerras dolorosas que aconteceram no mundo, mas uma marcou mais, talvez porque fosse um gigante como os Estados Unidos e um país tão pequeno como o Vietnã. A guerra do Vietnã trouxe feridas dolorosas até hoje não cicatrizadas no seio dos norte-americanos, porque muitos voltaram mutilados, muitos voltaram cegos, muitos voltaram aleijados, muitos voltaram viciados, principalmente na cocaína. Foi uma juventude, numa época humana que se deteriorou nos Estados Unidos e marcou uma época muito sangrenta, dolorida para toda a humanidade que assistia ali perplexa àquela guerra que acontecia. Por isso, eu lembro hoje de uma história verídica que aconteceu. Um dos erros da guerra, não havia, vamos dizer, radares, não havia satélites bem eficientes, os aparelhos de transmissão que pudessem realizar a perfeição dos alvos, como se faz. Às vezes se ataca um alvo com precisão, como dizem os técnicos, precisão cirúrgica. Não, vários morteiros foram marcados, os aviões viam de muito alto um local onde havia um orfanato. Mais de 100 crianças vietnamitas e 2 missionários americanos que estavam lá, e mais uma enfermeira vietnamita também, que cuidavam daquelas crianças ali, dando-lhes um amparo, consolo, devido à morte dos seus pais e até mesmo à destruição da família. O que foi que aconteceu? Os americanos, por erro, soltaram morteiros de madrugada, mais de 100 morteiros naquela direção do orfanato, destruíram tudo. Das 100 crianças, mais de 50 mortas. Os 2 missionários morreram, a enfermeira morreu também. E aí, quando o pessoal do povoado chegou, que viu aquela tragédia, foi uma coisa assim, desesperaram. E tinha também uma moça que falava inglês e tinha uma certa comunicação com o posto dos americanos, e um rádio improvisado passaram a mensagem dizendo do erro que a Marinha dos Estados Unidos fez naquela oportunidade. Então, imediatamente, o posto de comando lá mandou, não sabia as consequências, mandou um jipe com um médico e uma enfermeira. Os 2 mal falavam a língua vietnamita. Quando chegaram lá, que viu a desgraça toda pronta, eles olharam e viram que não tinham mais de 50 crianças morreram. Mas também tinham várias que estavam feridas, que podiam receber o tratamento adequado, mas tinha uma menina de mais ou menos 8 ou 9 anos que os estilhaços romperam o intestino e ela estava numa hemorragia enorme. Se não fosse operada imediatamente, ela iria morrer. Mas o problema também era a questão da transfusão de sangue, ela perdeu muito sangue. E o médico, então, reuniu os sobreviventes daquelas crianças para procurar verificar quem tinha o tipo de sangue parecido com o daquela, ou semelhante, não próprio, para dar àquela criança que estava ali, 8 anos, que estava ali para morrer. E aí fizeram exames rápidos e identificaram apenas 10. E aí, através de dificuldades na conversação, para falar isso e aquilo, nada, não convencia ninguém a fazer essa transfusão. Até que uma criança franzina, mais ou menos de uns 7, 8 anos, levantou a mãozinha e baixou. Depois levantou de novo e aceitou. Aí, imediatamente, eles colocaram a criança no estrado mais alto, e enquanto operavam, é tudo improvisado ali, operava a moça, a menina, colocou
o cateter na veia e diretamente para a veia da criança, da menina que estava ali sem sentidos ali, e o médico começou a fazer a cirurgia. Enquanto isso, pediram mais ajuda no acampamento de onde eles vieram. E estavam ali. Lá no meio daquele trabalho, a criancinha que estava deitada, que tinha se oferecido para isso, começou a soluçar. O médico pediu para a enfermeira perguntar a ele se estava sentindo alguma coisa, se estava sentindo alguma dor, mas ela não falava direito o vietnamita e ele só fazia negar. Daqui a pouquinho, de novo, um soluço mais forte. Ela perguntou de novo, nada. Daqui a pouco, como nem pedra, ele botou a mãozinha aqui, essa que estava doando sangue, essa daqui na boca, e começou a chorar, aquele choro, as lágrimas abundantes, e o médico ficou sem saber o que estava acontecendo. Por felicidade, chegou um outro jipe do acampamento americano, trazendo uma enfermeira, outra, que falava vietnamita, e ela tinha as suas raízes ali na região também. E aí, imediatamente, começou a falar com ele, o nome do menino, Chang. E aí, o que é que está acontecendo? Chang está sentindo alguma dor? Nada. E por que é que você está chorando assim? Aí ele começou a conversar. A enfermeira, então, viu que era razão, começou a acalmar ele, aí ele se acerenou. Quando ele se acerenou, o médico ainda fechando o ventre da menina, costurando ali, e disse, o que foi que aconteceu? Disse, doutor, o problema é que quando o senhor falou, eles entenderam todos que era para tirar o sangue e dar para outra menina. Então ninguém quis, e ele aceitou fazer isso. Então pergunta a ele, porque ele mesmo sabendo, imaginando que era para tirar o sangue, e ele iria morrer, por que ele aceitou fazer isso? E ela perguntou. E aí quando voltou-se para o médico com os olhos lacrimejando, o médico disse, e aí, o que foi que ele disse? Disse, ele aceitou porque ele disse que ela é sua amiga. Então vocês vejam, ele estava fazendo aquilo pensando que ia morrer, mas por ser amiga dele, ele estava se doando para ela. Viram que Jesus já nos disse em João capítulo 18, não existe maior amor do que esse, aquele que dá vida pelos seus amigos. É o amor que se torna sublime na ação da caridade. Portanto, eu apelo para vocês. Aproveitem enquanto todos nós estamos reencarnados e façamos essa caridade, deem as suas vidas pelos seus amigos, a começar de dentro de casa os seus familiares. Dar a vida é demonstrar a sua paciência, a sua tolerância, a sua humildade, é ser carinhoso, é ser atencioso e assim realizar aquilo que compõe a caridade, benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, não conivir com o erro, mas orientar os filhos, orientar os irmãos, conversar com os pais. Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. É a culminância do amor que se esplende na ação da caridade. Que Jesus nos abençoe a todos. Que tenhamos uma semana de paz, de harmonia, e eu lhes peço, suplico e imploro, continue orando, continue pedindo a Jesus que proporcione a oportunidade de virem logo mais vacinas que permitam serem imunizados todos os brasileiros, para que possamos com isso retornar às nossas atividades na Casa de Guará, presenciais, como todas as igrejas, e o comércio funcionar, restabelecer o novo caminhar na direção do nosso processo evolutivo, com outra conscientização, mostrando na prática o aprendizado das lições que nós estamos recebendo agora por essa aprovação coletiva. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva sempre com a sua paz, hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus no coração, meus queridos irmãos, e amem muito. Muita paz.